Boa noite a todos. É um prazer estar de volta com os irmãos. É sempre bom ouvir o meu irmão Daniel pregar. Tem algumas pessoas com más intenções, almas bem cebosas, que chamaram a atenção que ele tem mais cabelo que eu, mas Deus há de retribuir isso no último dia. Nosso foco hoje à noite é 1 Pedro 2, 11 a 20. 1 Pedro 2, 11 a 20. Assim diz a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. A palavra-chave nessa nova passagem que vamos contemplar se encontra em versículo 15. Façais emudecer a ignorância dos insensatos. Você já viu aqueles animais que gostam de morder? O que a gente faz com ele? Bota focinheira neles, né? Ou quando alguém vem te acusar, você dá prova da sua inocência. O que acontece? O acusador fica emudecido. E Pedro está falando nessa passagem, que se alonga até versículo 25, como emudecer os insensatos. Insensato é quem diz no seu coração não a Deus. Quem é voluntariamente ignorante da verdade em Deus. Quem é tolamente, burramente, ignorantemente, estupidamente desobediente à palavra de Deus. E a pergunta é: como você vai emudecer? Como você vai calar essas pessoas? Por reações emocionais se exaltando? Por argumentos frios e lógicos? Vai calar a boca deles? Pedro diz não. Pedro diz que a maneira de silenciar eles, em versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. A prática do bem. Comentando essa passagem, Robert Leighton, em 1853, escreveu: quando um cristão vive irrepreensivelmente, seus inimigos não têm onde afixar os dentes nele, mas são forçados a roer suas próprias línguas malignas. Bem gráfico, Robert.
Da mesma forma que protegem os piedosos, vidas irrepreensíveis fecham as bocas mentirosas de homens tolos. Ao invés de se preocupar com os erros ou as censuras dos homens, um cristão sábio mantém-se quieto e de temperamento calmo e segue um curso de vida correto, em inocência silenciosa. Assim é como a rocha que quebra as ondas em espuma que rugem ao seu redor. Vidas práticas do bem calam a boca dos acusadores. Pedro quer que nós entendamos isso. Nós somos cercados de acusadores. A conduta escandalosa de alguns crentes dão munição e dão combustível para estes argumentos. Alguns agem de uma forma tão escandalosa que os próprios atos calam qualquer palavra que eles pudessem falar. Mas, ao contrário, a vida virtuosa de justiça, os crentes silencia os acusadores. Alexander MacLaren, outro pregador escocês, comentando essa passagem, versículo 15, diz: o mundo tira suas conclusões de Deus principalmente das pessoas que se dizem pertencer à família de Deus. Eles nos leem muito mais do que leem a Bíblia. Na verdade, eles nos veem, eles só ouvem sobre Jesus Cristo. Portanto, diz Alexander, mostra a sua vida redimida e talvez sejam inclinados a crer no seu Redentor. Ou você muda a sua vida, ou você muda o seu Redentor. Não pode ser alguém que fala, eu sou salvo, vivendo uma vida de iniquidade. Então, a vida santa tem tanto um impacto negativo e um impacto positivo. Negativamente, silencia e cala os acusadores, porque não tem nada o que criticar. E positivamente, ele converte essas críticas, porque traz os homens e as mulheres a crerem na validade da fé cristã, porque é evidente o poder transformador de Jesus Cristo na vida dos cristãos. Pedro era presente quando Cristo falou pela primeira vez: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nesse trecho, 11 a 20, Pedro ensina-nos como ter uma vida santa no meio de ambientes hostis. Em versículo 11 e 12, ele fala a forasteiros e estrangeiros. Em versículo 13 a 17, ele fala a cidadãos. E 18 a 20, ele fala sobre servos. Versículos 21 a 25, ele exalta Jesus Cristo como o maior exemplo, mais perfeito exemplo de como viver uma vida justa e pura em ambiente hostil. Hoje à noite, queremos contemplar versículo 11 e versículo 12. 2 pontos apenas. 2 pontos. O Espírito Santo nos chama à santidade interno e particular. Versículo 11. 2. O Espírito Santo nos chama à santidade externa e pública, em versículo 12. 2 pontos. Santidade interna e particular. Santidade externa e pública. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos perante a sua palavra. E é a sua palavra e o teu Espírito que vão efetuar qualquer mudança, Senhor, para conversão ou para endurecimento de corações hoje à noite. Pedimos, Senhor Deus,
que as minhas palavras e a minha pessoa seja brevemente esquecida, Senhor. Mas que Cristo seja exaltado, que Cristo seja aumentado, que Cristo seja glorificado e que a sua palavra dura para todo sempre. Amém. Primeiro ponto, o Espírito Santo chama-nos à santidade que é interna e particular. Versículo 11 de 1 Pedro 2. Amados, exorto-os como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 3 formas que ele refere aos seus leitores, que é amado, peregrino e forasteiro. Pedro particularmente gosta desse termo amado, porque ele usa 8 vezes em 2 epístolas, para relembrar os seus leitores, como ele foi relembrado em João 21, que Deus é o Deus que ama os seus. Mas, como ele também aprendeu em João 21, que esse amor de Deus para com os seus requer obediência e uma resposta e uma obrigação. Ele fala, amados, exorto-vos. Esse exorto-vos é a mesma palavra em Romanos 12, versículo 1, quando Paulo escrevendo, ele fala, rogo-vos, a mesma palavra, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Pedro fala, amados por Deus. Paulo escreve, Deus tem sido misericordioso para com você. Qual é a obrigação agora em resposta à misericórdia de Deus? Romanos 12, 1. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é a obrigação em 1 Pedro 2, 11? Absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É um apelo, um pedido de urgência. E ele acrescenta 2 termos para nos identificar: peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros simplesmente significa que vocês não pertencem na sociedade nos quais estão vivendo. Ele estava escrevendo a judeus na diáspora, dispersos no mundo gentil. Mas ele estava escrevendo para pessoas salvas em Jesus Cristo, no mundo e contexto judeu e também no contexto gentil, como nós hoje. E ele fala, não esquece, vocês não pertencem à sociedade em qual vocês estão vivendo. Vocês não são prudentinos, vocês não são brasileiros, vocês são peregrinos e forasteiros, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania está nos céus. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós estamos aqui por tempo breve. Não importa o quanto a sua vida aqui neste mundo é confortável ou desconfortável, aqui não é o seu lar permanente. Este mundo nunca será acolhedor e nunca será o seu lar. Você simplesmente está de passagem neste mundo. João, o apóstolo, ele aplica este conceito em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por que, João? Porque essas coisas que o mundo oferece não fazem parte da nossa dimensão. Nós estamos vivendo aqui no mundo, sim, ao lado daqueles que estão no mundo. Nós moramos lado a lado com pessoas que pertencem a esse mundo, mas nós não pertencemos. Nós moramos ao lado
das pessoas que pertencem à família deste mundo, mas nós não fazemos parte desta família. Moramos ao lado de cidadãos, mas nós não somos cidadãos. No mundo, sim. Do mundo, não. Então, o nosso status nesse mundo é amado por Deus. E isso causa uma divisão entre nós e aqueles que estão no mundo, aqueles que Deus odeia. E este povo que nos odeia está pronto a acusar os amados por Deus. Como então vivemos? Pedro nos chama à santidade interna e particular. Olha o final de versículo 11. Vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Se você vai viver uma vida santa na presença dos seus acusadores, se você vai emudecer, silenciar, calar os acusadores, se você vai converter os descrentes, não começa com o externo. Onde que começa? No lado interno. Nossa testemunha pública começa com integridade particular. Ele fala em versículo 11, vos absterdes, manter-se longe, afastado das paixões carnais. O que é isso? Os desejos da sua própria natureza caída. Porque eles fazem guerra contra a alma. Pedro está apresentando um fato bíblico, uma realidade que nós conhecemos. Na salvação, a sua alma foi feita de novo. Foi lavada. Foi regenerada. Novo homem. Eis que tudo se fez novo. Mas essa alma está encarcerado em um corpo que não foi regenerado. Quando você foi convertido, não mudou a sua aparência. Quando você foi batizado, não reconfigurou os aspectos físicos. O seu corpo não foi regenerado. Ou seja, o que foi refeito à alma tem novidade de vida, mas o corpo não foi redimido. O corpo está dia após dia caminhando. E esse corpo não se cala. Esse corpo tem cobiça. É de onde vêm os desejos e as paixões da carne. Então, nós temos essa batalha espiritual entre o novo homem na alma e o homem antigo na carne. Olha, em verdade, as paixões carnais. Nós temos uma lista em Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Olha a lista de coisas que a sua carne produz naturalmente. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias. E depois Paulo ele fala, nota, e coisas semelhantes a essas. Ou seja, a lista é infinita. Porque tudo que é semelhante a essas coisas pode ser incluído na lista. A respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Estes insensatos, esses tolos, que Pedro fala
dizem não a Deus, eles substituem Deus por outras coisas e naturalmente produzem as obras da carne. Eles substituem Deus. E eles centram as suas vidas, identificam as suas vidas centrados no seu parceiro ou cônjuge. E o que acontece quando tira Deus da equação? Eles se tornam emocionalmente dependentes. O que é que a carne deles começa a produzir? Ciúmes, ira, inveja. Eu coloquei a minha vida inteira em cima dessa pessoa e quando essa pessoa não me satisfaz, porque eles não foram criados para ser o centro da sua vida, Deus é a única pessoa que pode satisfazer, mas, enfim, você tirou Deus da cena e colocou eles. O que acontece? Ciúmes, ira, inveja, e o que resulta? Os problemas da outra pessoa sobrecarregam o tal. Mas não é só isso, tem pessoas que tiram Deus e colocam como centro as suas famílias e os seus filhos. Eles tentam viver a sua vida através da sua família. Olha a família que eu criei. Olha os meus filhos que estão se tornando cópia de mim, até o ponto da sua família odiar e resulta em iras, inimizades, discórdias, dissensões e facções dentro da própria família. E o que resulta? Ou a família não tem identidade própria, ou você abusa eles cada vez que eles não agradam você. Tem outros que tiram Deus do centro, identificam e criam uma identidade baseada no seu trabalho ou na sua carreira, dinheiro e posse. O que acontece com esses tolos é que eles se tornam pessoas chatas, superficiais, workaholics, forçados a trabalhar, consumidos por preocupações e invejas sobre dinheiros, escravizados à idolatria, ao dinheiros e pertences. E como resultado, eles perdem as suas famílias, perdem os seus amigos. Quando o seu emprego vai para o brejo, eles perdem as suas mentes em depressão e ansiedades. Ou eles se tornam dispostos a fazer qualquer coisa eticamente proibido e, eventualmente, estes pecados acumulam e estouram as suas vidas. Tem outros que eles falam, não, eu não centro a minha vida, nem construo a minha identidade em cima de cônjuge, ou namorado ou namorada, nem em cima de família, nem em cima do meu trabalho ou emprego. Eu só quero o que é bom. Eu quero escapar da dureza da vida. Eu quero o que é prazeroso, o que é gratificante, o que é confortável. E então eles se tornam escravos. Daquilo mesmo que eles usavam para escape, eles se tornam escravos. Prostituição, impureza, lascívia, glutonaria e bebedice. Essas coisas a carne produz naturalmente, em abundância, facilmente. E Pedro fala, isso aí não é problema social, nem problema externo, isso é sua problema. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O seu corpo, naturalmente, a sua carne, naturalmente, quer substituir Deus e colocar outra coisa como centro da sua vida, fundamento da sua identidade. E a vida de Cristo que há em você, a alma regenerada, não deixa isso acontecer pacificamente. Sempre está em guerra contra a carne, não
redimida. Romanos 8, 7 a 8, coloca essa tensão em essas palavras. Por isso, o pendor da carne, a inclinação, a tendência da carne, é inimizade contra Deus. Não neutralidade com Deus, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E essa guerra continua até que um dia temos a redenção do corpo. Romanos 8, 23, Paulo fala que o mundo inteiro está sofrendo e nós também, na nossa carne, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Naquele dia, estaremos inteiros na nossa santificação. Estaremos completamente afastados da nossa carne. Mas até aquele dia chegar, precisamos abster-nos dessas paixões carnais. Pedro, em 1 Pedro 2:11, ele fala: a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essa palavra que, no grego, significa que naturalmente faz guerra contra a alma. Na filosofia, aborda muitas vezes o ser humano como agente neutro, que tem na escolha entre o bem e o mal. Quem dera que isso fosse verdadeiro. Mas, biblicamente, não há nenhum neutro. Não há alguém na terceira margem do rio inspecionando: será que eu vou fazer isso ou aquilo? Romanos 7, Paulo, desesperado por encontrar-se no meio dessa horrenda briga espiritual, Romanos 7, 22 e 23, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejam os meus membros na minha carne, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu tenho uma guerra dentro de mim. Cristo trouxe a verdade de Deus. Cristo trouxe a santidade de Deus. Cristo trouxe pureza e vida para a alma. E agora a carne produz uma longa lista de cobiça. E eles estão em guerra uns com os outros. Eles não coexistem uns com os outros. Tiago, em Tiago 4, fala da mesma batalha em versículo 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. É uma guerra, sério. A cobiça concebendo as suas fantasias, a cobiça trazendo eles à sua mente, a cobiça levando você ao pecado e a cobiça dando combustível para essas guerras e contendas entre vós. Pedro, no nosso texto, diz: absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Não uma briga e uma vez, e aí se foi. Isso é uma campanha militar violenta e contínua. Isso é a guerra. Ele personifica as paixões carnais como sendo rebeldes, guerrilheiros, que farão de tudo em escravizar, capturar e destruir a alma humana. O que é a alma? Não é um compartimento de você, é a totalidade de você. Gênesis 2, 7, no ato da criação,
nós vemos, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Sem a alma, você não existe. Pode existir partes de você, um sapato, pode existir alguns familiares seus, mas sem a alma, você não existe. E é justamente isso que as paixões carnais querem brilhar. Esse antagonismo, agressão contínua, maliciosa, nunca para. Pedro está falando, abstenha, mantenha distância, fica longe de paixões carnais. Não se dá a eles a vantagem de se entregar. Não caia no seu assalto. Em 1 Pedro 4, ele volta a esse assunto. Versículo 2 e 3, ele fala, no tempo que vos resta na carne, no tempo que vos resta, de hoje adiante, até o fim da sua vida, já não vivais de acordo com as paixões do homem, Gálatas 5, mas segundo a vontade de Deus. E ele argumenta, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Ele fala, isso acabou, já deu o fim, isso está no passado. É hora agora de abster disso tudo. João também, ele comenta a mesma coisa. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Mantenha distância, não brinca com isso. Essas coisas querem te destruir. E você fala, Davi, como que eu faço isso? Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Tudo começa aqui. Salvação. Deus dá o seu Espírito. O que o Espírito faz? Nos dá o poder de andar e obedecer a palavra de Deus. É isso que Pedro está falando. Rogo-vos, faz essas coisas. Seja obediente. Você deve. Deus te amou. Agora, em resposta a isso, obedeça a sua palavra. Se aqueles pregadores que tão terrivelmente escandalizaram a igreja com a sua imoralidade externa tivessem abstidos das paixões carnais internas, este pecado externo nunca teria existido. É para o bem, não somente o bem próprio, mas em amor aos seus irmãos e irmãs, mortifica, abstenha das paixões carnais. Nós somos estrangeiros, forasteiros neste mundo. Nós precisamos testificar da viabilidade de cristianismo, da validade do evangelho. E isso começa com uma vida de santidade interna particular. Mas tem mais. Segundo ponto. O Espírito Santo chama-nos a uma vida de disciplina e santidade que é externa e pública. Versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É tão simples que não precisamos demorar aqui. Exemplar, mantendo exemplar o vosso procedimento. É uma palavra que no grego que define alguma coisa excelente, bondade do tipo mais pura, mais exaltado ou mais nobre. E ele está falando, mantenha exemplar o vosso procedimento.
Não o vosso procedimento aos domingos na igreja, mas procedimento quer dizer a sua vida dia a dia. Não somente no trabalho, mas especialmente no seu lar, onde as pessoas veem o verdadeiro você. Ele fala, neste seja exemplar, na sua vida diária, domiciliar, dia após dia. Em outras palavras, a qualidade da sua vida transformada por Jesus Cristo deveria ser evidente aos não salvos. Não existe discípulos secretos. Se existe pureza interna, existirá também frutos visíveis. Para qual propósito? Versículo 12. Para quê? Para quê? Olha o propósito. Naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Malfeitor é uma palavra muito forte, cheio de desgosto, descrevendo alguém que merece punição, não somente punição, mas punição terrível no último grau. Os cristãos eram chamados de malfeitores. Malfeitores. Eles eram acusados, desprezados, desconfiados e odiados. A minha voz já está indo. Como ter 14 anos de novo? Eles eram acusados de toda rebelião contra o governo romano e de contra toda a autoridade humana, porque eles publicamente falaram, vamos servir a Deus e não aos homens. Os cristãos eram acusados de ateísmo, porque eles não adoravam os deuses romanos, nem os imperadores romanos, que se chamavam deuses. Eles eram acusados de canibalismo por causa de 1 Coríntios capítulo 11. Toma, este é o meu sangue, o meu corpo. Ele fala, olha esse povo canibal. Chegou ao ponto que em 177 anos, cristãos foram descritos como comendo carne humana, tendo como sobremesa bebês humanos. Cristãos foram acusados de imoralidade, incesto, de danificar o comércio e o progresso social. E mais importante, na vida romana, quando uma mulher, que basicamente era escrava do seu marido, chegava a conhecer Jesus Cristo e recebia nova dignidade como pessoa criada na imagem de Deus, isso ameaçava a ordem no lar. E escravos que chegavam a Jesus Cristo e percebiam a sua dignidade como amados de Deus, ameaçava a ordem social. Eles eram acusados e zombados em toda direção. Por isso, Pedro usa uma palavra que é aplicado a cristão. Ele fala, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores. Pedro está dizendo, a única maneira de calar esses acusadores é de viver uma vida excelente, nobre, para que justamente quando eles te acusam, você prova eles errados porque você manifesta o Evangelho. Isso é o que Pedro está dizendo. E a nossa pergunta é, isso funciona? Para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Eles vão ver continuamente as suas boas obras. E eles vão glorificar a Deus no dia da visitação. O que isso significa? Eu acho que eu tinha mais ou menos 8 ou 9 anos de idade, estava viajando com meu pai, um pregador estava pregando sobre essa passagem, e ele falou, irmãos, que motivação viver a vida cristã com integridade. Porque aqueles acusadores, no dia da visitação, quando Deus vem em justiça,
Eles estarão no inferno glorificando a Deus, porque eles viram a seu testemunho. Então ele associou visitação a pessoas sendo lançadas no inferno. E ele tentou abstrair uma felicidade. Você está sofrendo agora, cristão, lá no futuro, eles vão queimar como torresminho pela eternidade. O que é que Pedro, quer falar com essa palavra no dia da visitação? Ele pega uma frase que vem do Antigo Testamento e ele usa aqui. No Antigo Testamento, Deus visitava o homem de várias maneiras, mas por dois motivos: ou para abençoar ou para julgar. Alguns exemplos: Deus diz, portanto, desci para visitar, para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga e uma terra que mana leite e mel. Deus visitando para benção. Outro exemplo de benção. Visitou, pois, o Senhor a Ana, mãe de Samuel, que era estéril, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Antes ela era estéril, Deus visita ela por benção, e agora ela tem essa tropa toda. Outro exemplo de Deus visitando. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorreis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Aqui Deus está visitando o seu povo para punir e julgar. A Babilônia será levado e ali ficará até ao dia em que os visitar, diz o Senhor. Então nos farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Mesma ideia. Deus visitou, libertou de Egito. Deus visitou, libertou de Babilônia. Visitação para benção. Para resgate. Para salvação. Mas, quando essa palavra, no hebraico, dia da visitação, cruza a fronteira e entra no Novo Testamento, não existe mais visitação associada com julgamento. Deixe-me dar alguns exemplos em Lucas, capítulo 1. Versículo 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e o que? Redimiu o seu povo. Visitou e redimiu. Lucas 7, 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Jesus trouxe de volta a vida do filho único da viúva de Naim. Ela não tinha marido. Tinha filho e ele morreu. E agora era o final da vida dela. Agora era só mendigar. E Cristo traz ela de volta. E o povo fala: olha, Deus visitou o seu povo em redenção, em salvação, em libertação, em ressurreição. Lucas 19, 43 e 44. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão no cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ou seja, Jesus estava aqui, o Redentor, em Lucas 1, 68, e o povo não reconheceu. Este era o momento, o dia da visitação. Jesus Cristo estava presente e eles não reconheceram a oportunidade da visitação de Deus para redimir. Vocês rejeitaram a redenção e agora Deus vem em juízo. E exatamente é isso que Pedro está falando. É isso que Pedro está falando. Mantendo, 1 Pedro 2,12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu sinto muito se você está esperando que dia da visitação significa quando os ímpios seguirão os seus umbigos para o inferno ardendo e flamejando como torresmo pela toda a eternidade. Dia da visitação no Novo Testamento significa que Deus vem salvar.
E Pedro está simplesmente dizendo, de tanto observar a sua vida, o seu caráter, a qualidade de vida que você professa pelos seus atos ter internamente, o descrente glorificará o Senhor no dia quando Deus visita ele e salva ele. E tem sido assim com alguns de nós. No momento que a maravilhosa graça de Deus começou a mexer no seu coração descrente, capacitou você a discernir certo e errado, pecado e evangelho, abriu o seu coração e você respondeu com graça e fé salvadora, você glorificou a Deus, porque aquele povinho que você antes acusava, você agora relembra, glorificando a Deus, o testemunho destes homens e mulheres fiéis que você testemunhou. É isso que Pedro está falando. Pensamento tremendo que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, nós somos a verdade que o mundo precisa ouvir de Jesus Cristo, e as nossas vidas são os sermões, e eles estão escutando. Sejamos fiéis, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo tempo aqui hoje à noite. Faça-nos o tipo de servo fiel que o Senhor quer que nós sejamos. Faça-nos, Senhor, ter aquela disciplina e santidade interna que faça a nossa vida externa o tal que cala a boca dos acusadores. Não somente queremos calar, Senhor, como também queremos ver eles convertidos. Dá-nos essa dádiva de graça. Por nome de Cristo. Amém.